Eu sou Andréia Bossóis, está no ar o programa Mentoria em Foco. Hoje, esse mês, com o nosso quadro Conselheiro Jurídico com o Dr. João Espírito Santo. Mais uma vez, bem-vindo, Dr. João. Obrigada pela presença, obrigada por estar aqui. E eu sempre peço para o Dr. João se apresentar, para você que está chegando agora, para você que ainda não tem nos assistido. A boa notícia é que todos os programas estão arquivados lá no canal do YouTube da Rede Alto Tietê TV. Então, corre que se juntar todos os programas, todos os assuntos e temas, você já vai sair daqui com uma baita formação sobre as dores e todo o universo do ambiente empresarial. Dr. João, por gentileza, se apresente. Olá, André, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para poder colaborar aí, para tentar sanar um pouquinho as dúvidas, né, dos empresários, né? Vamos ver qual é o tema que você vai puxar hoje, né? Mas a gente está aí, digamos assim, com a nossa experiência já jurídica, né, de décadas, né? Vamos aqui para auxiliar um pouquinho, aí esclarecer um pouquinho algumas dúvidas que possam surgir. Sempre é muito relevante, é sempre muito bom expandir o nosso conhecimento. Não tem como nós termos atitudes acertadas se nós não estivermos bem informados, né? Então, o conhecimento é poder. Informação é poder, conhecimento é poder. Doutor, o tema que eu gostaria de tratar hoje é sobre relações societárias. Sócios, numa atividade empresarial, numa loja, num comércio, numa clínica, num escritório. O que é uma sociedade dentro de uma personalidade jurídica? Bom, André, você enfatizou muito a palavra sócio. O que é ser sócio? Ser sócio é participar com a outra pessoa, ou seja, com o outro sócio, com os outros sócios, efetivamente de um contrato social, onde a pessoa assume a responsabilidade, digamos assim, de conduzir uma empresa, seja a empresa a qual forma for. Mas, digamos assim, uma sociedade limitada, tá? Eu tenho formada, ela pode ser unipessoal, então hoje existe a possibilidade de ter apenas um sócio, mas se você tiver mais que um, né, era uma sociedade limitada, né, de responsabilidade limitada, e digamos assim, e quando você é sócio, você coloca seu nome lá, você está responsável pelos ônus e também você tem os bônus com relação à sociedade. Sim. Então, sócios são pessoas que se associam para serem donos de uma atividade empresarial, é isso? Sim, exatamente. Você tem basicamente dois tipos de sociedade, certo? Uma sociedade que nós chamamos que é a sociedade de capitais, e aí eu estou falando de uma sociedade anônima, onde, digamos assim, a associação, ela vem pelo valor, pelo dinheiro, certo? E aí essas pessoas vão ser acionistas de uma determinada sociedade. Criam um estatuto, constitui essa sociedade e a Assembleia Geral, digamos assim, que é o órgão máximo da sociedade anônima, vai estabelecer os objetivos e estabelecer quem vai administrá-la. Sociedade anônima são aquelas empresas que têm suas ações sendo comercializadas nas bolsas de valores, doutor? Nem sempre. Nós temos dois tipos de sociedade anônima. Aquelas que nós chamamos de capital aberto, que têm aí as suas ações comercializadas na Bolsa de Valores, mas existem a de capital fechado, que elas são sociedade anônima, mas elas não têm ações, digamos assim, não têm ações negociadas na Bolsa de Valores. Qual seria a vantagem de uma empresa, então, ter uma sociedade anônima e não ter seu capital negociado na Bolsa de Valores? Bom, a sociedade anônima, normalmente, ela é usada por quando você tem uma estrutura mais profissional. Okay? E o interesse dos acionistas é o interesse no lucro. Certo? O acionista, de repente, ele pode nomear um administrador que não seja acionista. Ok? Uma sociedade anônima, dependendo da complexidade, do tamanho dela, ela pode ter um conselho de administração, certo? Ou não. Né? Ela pode ter um conselho fiscal para fiscalizar a atividade da diretoria e tem uma diretoria que é
em suma, que vai exercer os atos administrativos, certo? Uhum. Agora, mas o grande número de sociedade que existe não é a sociedade anônima, aí é a sociedade, digamos assim, de responsabilidade limitada, que aí é uma sociedade de pessoas e não uma sociedade de valores, digamos assim. Que eu acredito que seja a maior parte dos nossos telespectadores, né? Então, foi bacana dar essa pincelada que existem várias formas societárias, né? Tanto na sociedade anônima de capital aberto, quanto na sociedade anônima de capital fechado, mas eu gostaria hoje de enfatizar aquela sociedade entre pessoas, né? Entre pessoas que de repente tiveram uma ideia ou entenderam que juntas seriam mais fortes para realizar um negócio, para levar a cabo uma ideia, uma empresa, uma loja, um negócio digital e se tornaram sócias. Eu acabei de ouvir aqui nos bastidores que sociedade é um casamento sem amor. Né? Casamento já é difícil, gente. Sem amor, eu não sei como é que aguenta, né? Então, o que eu costumo dizer, doutor, para os meus mentorados, que para você avaliar do ponto de vista estratégico, não jurídico, tá? Uma sociedade, você deve levar em consideração duas principais premissas. Primeiro, complementariedade. Não faz sentido você ter um sócio que faz a mesma coisa que você, que tem um pensamento muito parecido com você e às vezes até a mesma habilidade técnica. Esse é um grande erro que eu observo de empresários, doutor. As pessoas assim, nós dois somos advogados, nós dois temos um mesmo olhar, uma mesma visão, às vezes até o mesmo perfil comportamental. Então, poxa, a gente tem tudo a ver, vamos abrir um negócio. A chance de você estar falhando em uma área muito importante da tua empresa pela falta de uma segunda pessoa também num patamar estratégico que poderia ser seu sócio, que não te complementa, é muito grande. O senhor concorda? Isso mais do ponto de vista estratégico. Então, tem que haver complementariedade de funções. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, muito habilidosa, muito boa em técnica, busque um sócio mais comercial. Eu acho que o negócio ganha assim, né? Duas pessoas, dois donos, dois sócios que se complementam numa atividade, tem chance do negócio dar muito mais certo. O senhor concorda? Bom, veja bem, da maneira como você coloca, eu entendo que talvez quando você procura alguma pessoa de perfil semelhante ao seu, quando você procura uma pessoa que tem a mesma especialidade sua, talvez isso esteja mais ligado àquelas sociedades de profissões regulamentadas. Por exemplo, um escritório de advocacia, tá? Uma clínica médica, certo? Onde você, na verdade, o trabalho, digamos assim, a prestação de serviço está muito ligada à própria pessoa, a pessoa do sócio, certo? Então, sei lá, eu sou um advogado especializado em direito empresarial. Como é que eu faço meu escritório crescer? De repente eu tenho mais um outro sócio que tem a mesma habilidade que eu, certo? E que nós vamos somar esforços e o meu trabalho mais o trabalho dele, digamos assim, a gente vai, digamos assim, dobrar a capacidade de atendimento. Okay? Sim, e às vezes até, usando o seu exemplo, um é especialista em tributário, o outro é especialista em outra área, né? E aí existe a complementariedade ainda assim. Mas de uma forma sempre tem uma complementariedade. Agora, quando você pega uma outra atividade, uma atividade empresarial aí ligada a comércio ou, digamos assim, à indústria, realmente é preciso, né? O ideal seria que os sócios... Já pensou se eu tenho só sócios que são eminentemente técnicos e não têm nenhuma visão da parte comercial? Tá? Ou eles vão ter que contratar alguém para a parte comercial, tá? Mas, de repente, sei lá, os dois não vão conseguir gerir muito essa parte comercial pela falta de conhecimento, digamos assim, nessa área, né? Eu concordo com o Dr. João. E no próximo bloco eu vou te contar qual que é a segunda premissa que você deve observar estrategicamente para convidar alguém a ser seu sócio. Te vejo daqui a pouco. Hospital de Olhos do Alto Tietê. E eu vou sempre repetir essa pergunta para vocês, gente. Vocês estão cuidando da saúde dos seus olhos? Às vezes a gente não dá muita importância, mas
mas é importante também você fazer exames de rotina, né, para ver se está tudo certinho, se está enxergando bem. Inclusive, centro cirúrgico já está funcionando e além do centro cirúrgico, você também consegue fazer consultas e exames e vários procedimentos aqui, tá bom? Como mapeamento de retina, retinografia simples, microscopia especular de córnea, topografia de córnea, ceratometria, ultrassonografia diagnóstica, paquimetria ultrassônica, tomografia de coerência óptica OCT, campemetria e entre outros procedimentos. Eles estão localizados aqui na Rua Barão de Jaceguai, número 522, no centro de Suzano. Então não perca mais tempo, marque uma consulta agora e venha ver como está a saúde dos seus olhos. Olá, eu sou Emanuele Isabel e todos os dias você tem um encontro marcado com as notícias, atualidades e informações no Rede Alto Tietê News, o seu jornal que vai ao ar às 8 da noite e a reprise às 11h15. Não deixe de conferir. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta com o programa Mentoria em Foco, hoje com o quadro Conselheiro Jurídico, com o Dr. João Espírito Santo, falando sobre relações societárias. No primeiro bloco eu disse sobre algumas premissas importantes que você deve levar em consideração para convidar alguém a exercer um papel de sócio na sua atividade empresarial. Falamos então estrategicamente da primeira premissa, que é complementariedade. Convide alguém a ser seu sócio, né? Para que faça sentido uma sociedade, vocês devem se complementar nos seus conhecimentos e nas suas habilidades. E o segundo principal assunto, principal fator que eu acho que você deve levar em consideração, também tem a ver com cosmovisão de mundo, Dr. João. O senhor concorda? Concordo. Porque se você não tiver assim determinados objetivos, né? E o outro sócio também não tem objetivos, digamos assim, ou filosofias de vida até semelhantes, pode estar, digamos assim, no futuro você tem um conflito com relação a isso. Exato. Eu vejo muito isso nos mentorados, nos empresários que conheço. Você que tem uma empresa, que tem um negócio, uma sociedade é como um casamento, é um contrato social. O casamento também é um contrato social, né? Contrato social de casamento. É um contrato social onde é fácil entrar, mas sair, doutor João, sair pode ser traumático. E como que é essa saída? Como que funciona isso? Assim como um casamento, né? Um casamento litigioso, um divórcio litigioso vai te tirar alguns anos da tua vida e de paz. E a sociedade pode ser da mesma forma, né? Olha, parafraseando um amigo que eu tenho, também da área jurídica, ele diz assim, que quando eu vou para a sociedade, nós vamos falar dos bens, né? Das coisas, né? Agora, depois, na hora que dá algum conflito, aí não há mais sociedade, aí são os meus bens, né? É um puxando para um lado, outro puxando para o outro, certo? Bom, essa brincadeira, mas o que eu quero dizer com isso? Uma coisa que é o principal elemento, digamos assim, para as pessoas se associarem e que está na lei, tá, digamos assim, está na doutrina, é um requisito que a gente chama de affectio societatis. Vamos ver, uma tradução livre, o que seria isso? Eu preciso ter, digamos assim, eu preciso me dar bem com você, digamos assim, tá? Para que a gente possa ter, digamos assim, uma afeição que possa levar à constituição da sociedade. Está falando assim de uma maneira muito simples, isso, a lei fala isso? Tá. O objetivo da sociedade de pessoas, ela tem que ter o affectio societatis. Bom, tem que haver afeto. Tem que haver. Mas isso está escrito em algum lugar? Não, as pessoas vão conversar e vão chegar à conclusão de que elas querem se associar, querem montar uma empresa. Montam a empresa, faz o contrato social, constitui a empresa, pega o CNPJ e começa a trabalhar. Com o passar do tempo, sei lá, a cabeça das pessoas mudam, ou de repente a expectativa de um sócio pode não ser igual à expectativa do outro com relação ao desenvolvimento da empresa.
E de repente, ou aquela história também, né? Assim como no casamento você tem que conviver com o seu cônjuge ou companheiro, certo? Na sociedade você vai ter que conviver com o seu sócio, certo? Pode ser que nessa convivência, aí você perceba, puxa, o camarada era um grande amigo meu, mas não serve para ser meu sócio, né? Certo? Não por nada, por desvios, por nada, mas E às por, vezes o digamos assim, contrário por... também é Às verdadeiro, vezes é né? verdadeiro, Às vezes não é alguém que seria um grande amigo seu, mas mas pode que ser um bom sócio. trabalha muito bem em Certo, sociedade, né? exatamente. Agora, aí o que acontece? Quando há essa quebra da affectio societatis, isso permite que a pessoa que não esteja contente possa se retirar da empresa. Certo? Porque ninguém pode... A lei diz que ninguém pode ser obrigado a permanecer associado como sócio. Certo? Mas a gente sabe que não é tão simples assim, Mas não né? é tão simples. Porque, afinal de contas, você constituiu uma empresa, uma pessoa jurídica que tem uma personalidade jurídica própria. E se você vai sair, o outro vai sair, ou se vocês não querem mais a empresa, querem extinguir a empresa, liquidar a empresa, vai ter todo um processo para que isso possa ser feito. Ok? Agora, veja bem, isso quando os dois sócios ali estão definindo, olha, eu não quero mais ficar como seu sócio, vamos sentar aqui, vamos definir o que vai ficar, se eu vou sair da empresa, se você vai sair da empresa, se nós vamos dividir essa empresa em dois, tá? E aí, quando eu falo em dividir em dois, quando eu falo em sair em dois, veja bem a complicação disso, porque não é simplesmente pegar a empresa, não é como uma casa que você vai passar um muro no meio, você vai ficar com a parte de lá e eu vou ficar com a parte de cá. Ah, não é. E se os sócios estiverem cada um para um lado, a empresa não vai para lado nenhum, né? Fica um exatamente. cabo de guerra, cada um puxando para um lado e esse cabo não vai para lugar nenhum. Eu tenho um caso que eu conheço olha, isso é bem complexo quando você envolve família e sociedade, né? É uma pessoa, um cliente meu, e ele teve acabou o afeto, né? Acabou o desejo de continuar. São dois irmãos que herdaram a empresa do pai, e os dois irmãos, eles não se dão de jeito nenhum. Por fim, quando eu os conheci, estavam brigando, um dos irmãos conseguiu tirar o outro juridicamente, acabou que até suicídio na família teve, e aí a mãe estava processando o irmão estava processando a mãe. Doutor, um caso de novela, uma empresa que tem muitos bens, muito patrimônio, muito ativo, e o irmão que tirou o outro, ele ficou por um período de anos, depois o outro conseguiu voltar. E aí, como é que volta? É o que o senhor falou, não dá para pôr um muro no meio, olha, eu vou ficar com esse lado, você fica com aquele. E aí, por fim, sabe o que está nesse momento atual? Eles estão com um administrador indicado pelo juiz para administrar. Os dois perderam o controle da própria empresa, porque não conseguiram chegar em acordo. Eu diria o seguinte, eu ousaria dizer que sociedade em família é bom, mas sociedade em família, às vezes, se torna mais difícil do que uma sociedade com alguém que não é da sua família. A carga emocional é muito grande. Você tem, além da carga emocional e o estresse empresarial em si, quando você tem alguma desavença na família, às vezes a gente percebe nitidamente que as pessoas perdem a racionalidade. E isso é levado para dentro da empresa. Tá? E assim, esse caso que você contou, eu tenho N situações, tá? De repente até piores que essa, certo? Mas por quê? Por falta de definição prévia de como as coisas deveriam acontecer. Porque quando você fala que eu vou constituir uma empresa, tá? Eu acho que isso é um erro que as pessoas cometem e não se apercebem que é um erro, mas a coisa vai meio que no automático. Tá, eu conheço você e tal, vamos fazer uma sociedade, Aqui você vai para um escritório e faz um contrato social que, na maioria das vezes, é um recorte e cole de uma situação... Às vezes pega até no Google, né? Modelo de contrato para prestadora de serviço. Ou que não pegue no Google, mas é aquela história. A pessoa que desenvolveu um contrato há 10 anos e vem replicando aqueles contratos para os clientes que vão procurando. Só que falta uma coisa essencial ali. Falta você conhecer a pessoa que vai fazer o contrato, conhecer um pouquinho as pessoas, conhecer onde eles querem chegar, conhecer as características, digamos assim, da família de um sócio, a família do outro sócio. Por quê? A gente tem que considerar também que infortúnios acontecem,
que problemas acontecem, que inesperados acontecem. E às vezes a sociedade não termina porque o sócio brigou, mas porque um morre. E aí? Pois é. Como fica a sucessão? Uhum. Certo? E às vezes você vê empresas parando exatamente por brigas nesse sentido, entendeu? Porque a questão da sucessão não foi pré-estabelecida, não foi prevista anteriormente. Ok? E aí, quando isso acontece, isso vai acabando prejudicar a empresa. E quando você fala em prejudicar a empresa, não são só os sócios que são prejudicados. São os sócios, as famílias, tá? Os colaboradores, os herdeiros, todo os o colaboradores, ecossistema. todo um ecossistema. Muito bem. Voltamos no próximo bloco com esse assunto, relações societárias. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto #TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. #TV na Rua Suzano. Estamos de volta com o programa Mentoria em Foco, com o nosso quadro Conselheiro Jurídico. Hoje falando sobre o tema relações societárias, né? Já levantamos aqui alguns exemplos. E aí, doutora, eu gostaria que o senhor nos trouxesse, né, ao longo desses 45 anos como advogado, alguns outros exemplos críticos, para que as pessoas possam perceber o que podem acometê-las, né? No último bloco, o senhor nos disse... muitas vezes a relação societária não acaba por discussão, mas por morte mesmo. Como que vai ser essa sucessão? Né? Às vezes as coisas começam pequenas e você tem pequeno cuidado, mas essa coisa pequena pode ficar muito grande, né? E quanto maior, mais complexa a sua gestão e a sua administração. Então, o senhor pode compartilhar conosco aqui alguns causos que o senhor viu, que podem servir de exemplo para que nós possamos dar aquela viradinha de chave, ter aquele insight assim, uau, eu preciso pensar nisso quando eu for fazer a minha sociedade? Bom, só para exemplo, tá? Tem um caso que a gente trabalhou no passado, que era uma empresa pequena, que tinha 2 sócios. Um sócio tinha, sei lá, 70%, 80%, e o outro tinha 20%. Aí, com o passar do tempo, a empresa começou a crescer e esse sócio que tinha 20% começou a tratar mal o sócio que tinha 80%, começou a tratar mal o sócio que tinha 20%. Uhum. Certo? Até que, e ele começou a ter ele tinha um poderio econômico maior, até que ele praticamente afastou o outro sócio da empresa e o outro sócio falava, compra a minha parte, ele não comprava a parte e a coisa foi ficando. Aí, passados um bom tempo disso, esse que tinha 80% separou-se da esposa. E na separação, ele ficou com todas as cotas da empresa e deu determinados bens para a mulher, né? A mulher entrou com uma ação depois, dizendo que tinha sido passado para trás, tinha sido enganada na separação do casal, e quase 20 anos depois ela conseguiu o direito de ter metade das cotas daquela empresa. Uau! Então, faz a conta. Ela passou a ter 40% das cotas da empresa. O sócio que tinha 80% ficou com 40%, porque ele perdeu 50%, mas tinha outro sócio que tinha 20%, que ele tinha praticamente escorraçado da empresa. O que aconteceu? A esposa ficou amiga do ex-sócio. Exatamente, os dois se aliaram e tiraram o camarada da empresa. Nossa, tá vendo, gente? É caso de novela aqui. Caso de novela, caso de novela. Agora, isso é uma vida, foram 20 anos, assim. Claro que eu não trabalhei nesse caso 20 anos, mas isso aconteceu, isso é um pouco prático, né? Bom, mas o que eu digo? Quando você... e uma coisa que eu acho que é muito importante colocar aqui. Às vezes você, principalmente os empresários mais jovens,
e que, de repente, precisam atrair um determinado profissional, porque esse profissional é muito importante para um determinado projeto. Pensa bem se realmente é o caso desse profissional ser aceito como sócio da sua empresa. Sim. Certo? Porque uma vez sócio, vai ser sócio. Tá? É porque existem outras formas de associação, tá? Que permitirão que esse profissional possa colaborar com a empresa, certo? Tendo, digamos assim, o compartilhamento de lucros daquele projeto específico, sem necessariamente ele ser efetivamente sócio no contrato social, com todos os poderes e deveres de um sócio. Eu vejo muito isso, doutor. Vejo muitas empresas terem um profissional brilhante em determinada função. Eu preciso manter essa pessoa comigo ao oferecer sociedade para ela. E aí, às vezes, não é bom nem para a empresa, nem para o próprio profissional. Não, às vezes nem para o próprio profissional. Na verdade, é assim, o profissional, de repente, ele é um bom profissional ao exercer aquele trabalho, aquela atividade, mas, necessariamente, não é um bom sócio. Certo? E, de repente, a hora que ele percebe o ônus que ele vai começar a receber pelo fato de ser sócio, de repente, ao invés de melhorar, você vai acabar estragando o profissional, né? Então, tem essa situação. Mas, o que é importante também dizer, para a sociedade, você tem que fazer um contrato social. A hora que você fizer um contrato social, é importante que você pondere, que você veja quais são os objetivos, aonde você quer chegar, certo? E já pré-estabelecer aquilo de toda a vida da sociedade. Tá? É claro que pode ter ajustes no meio do caminho, mas principalmente verificando essa questão da sucessão. Certo? Porque antigamente o que acontecia? Se um sócio ficava incapaz, se um sócio falecia, os herdeiros do outro entravam automaticamente. Só que às vezes o herdeiro do outro não tem a mínima vocação para ser sócio ali. E nem vontade, E nem né? vontade. Não quer. Certo? Aí você, não vai entrar, aí você entra num processo longo, às vezes de apuração de haveres, com muita discussão. Então, ou seja, é melhor que você meio que predefina essas regras para evitar que a sociedade tenha continuidade. Porque às vezes, assim, a sua vida está na sociedade. Sim, e como seria isso, doutor? Por exemplo, se eu faço uma sociedade hoje com alguém que tem filhos novos, né? Como que eu faço? Como seria? Eu posso, por exemplo, dizer que essa pessoa, eu vou pagar esse filho pelo que o pai teve, ou repassar o que seria o prolabore desse pai? Como que é? Você pode estabelecer no contrato a maneira como será feita a sucessão. Porque o que acontece? Se eu tenho 50% de uma empresa e eu morro, tá? Os direitos patrimoniais daqueles 50% vão passar aos meus herdeiros. Sim. Ok? Tá. O outro sócio meu lá continua com 50%. Bom, eu vou ter que resolver essa situação. Ou seja, é ele, né, no caso, que eu não vou estar mais aqui, né? Ele vai ter que resolver essa situação com os meus herdeiros. Certo? Aí, de duas uma. Ou os herdeiros tomam o meu lugar na sociedade, certo? Ou, se eles não forem entrar na sociedade, eles vão ter direito ao valor patrimonial disso. Agora, veja bem, valor patrimonial, porque normalmente é assim, você faz uma sociedade com capital social de 100 mil reais, você tem 50 mil no capital, eu tenho 50 mil no capital. Mas a sociedade, de repente, vale 10 milhões. Certo? E aí, como chegar nesse valor? Qual que é esse valor patrimonial? Não é os 50 mil que está no capital social. Aí tem que fazer um valuation, tem que apurar quanto essa empresa vale. Uma apuração de haveres, certo? E o que eu vejo é que as pessoas não têm muita preocupação, quando está começando, em deixar isso disciplinado. Sim. Tá? Hoje, principalmente com esse mundo virtual, tem sociedades que saem do 0 a 100 Muito. Eu vejo rápido. Muito isso. Certo? Doutor, agora uma pergunta também. Se esses herdeiros têm direito a patrimônio, eles também têm obrigações de dívidas? Não, As dívidas também são herdadas? Não, aí que tá. O herdeiro, se a dívida for do falecido, tá? O herdeiro, na verdade, o que ele recebe? Ele recebe o patrimônio. O patrimônio, o que é? É o saldo, certo? Positivo, digamos assim, ou negativo. Do passivo e do ativo. Do ativo e do passivo, do que aquele que faleceu tem de direitos e o que ele tem de dívida. Certo? Sendo que o herdeiro só vai responder por dívidas pessoais do falecido se ele herdar alguma coisa e na proporção do que ele herdou. Entendi.
Certo? Porque, por exemplo, se o falecido deixou lá 10 milhões de dívida, mas o herdeiro só recebeu R$1 milhão, ele só vai responder com R$1 milhão. Ele não é obrigado a responder com o patrimônio Mas pessoal então ele dele. não herda o bem. Não, ele herda e perde, né? Digamos assim. Ele herda certo? e paga, Depende da né? situação, paga, Ele herda e tá, paga. digamos assim, depende da situação, né? Mas, assim, de qualquer maneira, se a empresa tiver dívidas, a dívida não é do sócio. Uhum. A responsabilidade do sócio se limita ao valor da integralização do capital social. Então, veja bem, a dívida é da empresa, da pessoa jurídica. Mas como que isso vai influir? Vai influir porque quanto mais dívida a empresa tiver, menos vai ser o valor dela. Sim. Certo? Sim. Então, menos vão ser os haveres que aquele que não vai entrar na sociedade, digamos assim, vai receber. Ah? Muito bem. Gente, deu para dar uma explosão na cabeça aí, né? Muita coisa para pensar. Você que é empresário, você que está começando agora, você não sabe o tamanho, a proporção que o seu negócio pode chegar. Quero te agradecer muito a sua presença, doutor. Esse assunto era para a gente ficar aqui mais tempo falando, né? A gente começou a aquecer aqui o assunto. Mas a boa notícia é que o Dr. João está conosco toda a terceira semana do mês. Então, no próximo mês, ele estará conosco também no quadro Conselheiro Jurídico. Muito obrigada, doutor, pela presença. Nada, eu que agradeço, André. Agora sim, esse assunto é um assunto muito amplo. Tá? Sim, sem dúvida. E eu acho que, de repente, dá para pensar em continuar esse assunto, né? Esse assunto, no nosso né? próximo programa, próximo programa com o Conselheiro Jurídico, acho que a gente pode voltar com esse assunto, sim. Boa sugestão. Muito obrigada e vejo vocês na próxima semana.